senador José Medeiros, para uma comunicação inadiável. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras... Depois a senadora Vanessa, com a moradora, em permuta com o senador Hélio José. Só peço, senhor presidente, que restitua o meu tempo. Quem nos acompanha em casa ou nos acompanha no trabalho, pela Rádio Senado, TV Senado, pelas redes sociais. Ontem nós tivemos um ato histórico no Rio de Janeiro. Histórico. A esquerda brasileira, os movimentos sociais do campo e da cidade se reuniram num belíssimo encontro em defesa da democracia, do Estado democrático de direito, das liberdades, contra a violência, a intolerância e contra o fascismo. Há muito tempo, senhor presidente, não víamos um ato com a participação das legendas de esquerda, numa ação tão unitária. Estavam lá o PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, o PSOL, o PCO, partidos que têm história e militância em causas que antecedem, inclusive, a conquista da nossa Constituição Federal. E foi importante porque esse ato aconteceu exatamente num momento crítico que nós estamos vivendo no Brasil. Um momento difícil para a nossa democracia e para as garantias constitucionais. Cada um estava lá com o seu candidato a presidente, com a sua estratégia eleitoral. Mas todos estavam a favor da democracia, da Constituição, dos direitos do povo, contra a violência, o ódio e a intolerância. Nós estávamos lá por Marielle Anderson, nós estávamos lá pelos mais de 70 assassinatos que ocorreram durante este governo de Michel Temer, assassinato de lideranças indígenas, quilombolas, de pessoas do movimento Sem Terra, de mulheres, LGBTs. Estávamos lá pelos direitos de Lula, estávamos lá pelos direitos do povo. E todos têm consciência de que vivemos o momento que vivemos por conta do golpe que se instalou nesse país a partir de 2016. Nós avisávamos lá, a partir do momento que a Constituição for rasgada aqui, em que seja empichada uma presidenta sem crime cometido, nós estamos levando esse país à instabilidade. E não deu outra, é o que o Brasil está vivendo hoje. Nós temos a retirada de direitos dos trabalhadores, a Constituição sendo rasgada cotidianamente, o uso e a propagação da violência como instrumentos de política, o que é típico do fascismo. O governo é para os ricos, para os oligarcas e para o sistema financeiro. E essa gente que hoje governa, apoiada por membros deste parlamento, governe da guarida à extrema-direita neste país, para que ela faça o que bem entender. E a extrema-direita está criando milícias para atuar com violência, executam e assassinam pessoas, promovem e incentivam atentados, investem contra as mulheres, contra os jovens, contra os negros, contra os índios, contra os LGBTs, tratam o povo como caso de polícia. O bolsonarismo, essa coisa que está se instalando na sociedade brasileira, aonde a violência é a grande referência, ganhou as ruas por conta desse governo e por conta do movimento que teve nesse Congresso do impeachment da presidenta Dilma. Ganhou as ruas por conta da posição do PSDB e dos seus partidos aliados aqui, que apoiaram todas as medidas golpistas e todas as medidas de retrocesso que nós tivemos. Esse bolsonarismo é resultado da prática de setores do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, de setores das Forças Armadas, de empresários, do sistema financeiro, da mídia e principalmente da Rede Globo de televisão. Abriram a jaula e soltaram um monstro do fascismo. Mas ontem nós estávamos lá, de alerta, toda a centro-esquerda reunida, sabendo que o nosso papel é enjaular novamente esse monstro. Mas mais do que isso, derrotar quem abriu o cadeado da jaula. Os partidos que foram lá foram firmes em dizer que a defesa da democracia é essencial para que a gente siga em frente, é essencial para o Brasil, para o povo brasileiro, e que nós temos que ser arrojados e destemidos nessa defesa. E, infelizmente, hoje, o que nós vemos na sociedade é essa democracia ser deixada de lado. Fizemos a caravana do presidente Lula pelo Sul.
Um sucesso a caravana. Por onde fomos, em todas as cidades que entramos, milhares de pessoas recebiam Lula com muita alegria. Mas tivemos grupos, sim. Grupos atrasados, fascistas, daquela gente oligárquica, os antigos fazendeiros do sul do país, acostumados a ter trabalhadores escravos que estavam todos no chicote, aquela gente que não reconhece pobre, que não reconhece o outro, aquela gente que é arrogante, aquela gente que é metida, que se acha superior a todos e, no fim, presta uma série de cenas de barbárie, uma série de cenas de violência. Essa gente mesmo, senadora Vanessa, do sul do meu país. Um sul que tanto se enaltece, que se diz tão desenvolvido, que se diz tão próspero, que se diz tão educado. Foi esse sul que protagonizou as piores cenas de violência na política. A caravana do presidente Lula foi atacada no início lá em Bagé. Não era por pessoas que protestavam, porque aí tudo bem, nós não temos medo de protesto, sempre fizemos isso. Não, ela foi atacada por pedras, por paus, por barras de ferro, por soco inglês, foi atacada por chicotes, por arma de fogo. E, infelizmente, foi no meu estado, estado do Paraná, em que nós tivemos aí o ultraje maior, que foram tiros contra os ônibus da caravana. Eu me pergunto, que avanço tem esse pedaço do país para protagonizar cenas como essa? Nós fomos para o Nordeste, fomos para Minas, fomos para Rio de Janeiro e não tivemos cenas assim. Mas é essa gente atrasada, que não representa a população do Sul. Felizmente não representa, porque grande parte da população do Sul estava conosco nas praças públicas. Essa gente oligárquica, essa gente que não consegue viver com a diferença, que acha que o outro, quando diverge ou tem visão diferente, ou não é da sua classe social, tem que ser tratada no chicote. É essa gente mesmo que vem aqui e defende que tem que ser feita a execução de pena em segunda instância. Não, independendo se a pessoa é inocente ou não, sabendo que o pressuposto da Constituição, aquilo que iluminou a nossa Constituição cidadã, era exatamente o contrário. Preferível deixar um culpado solto do que condenar um inocente. Essa foi a base da nossa Constituição. Mas é esse tipo de gente. É esse tipo de gente que, infelizmente, hoje está governando o país e está trazendo tantos dissabores. Por isso, o ato de ontem foi um ato importantíssimo para dizer: não nos calaremos, não abaixaremos a cabeça, não temos medo dos chicotes, dos relhos, das pedras, nunca tivemos. Agora vocês têm que ter medo do voto, vocês têm que ter medo de Lula, vocês têm que ter medo do povo organizado, vocês têm que ter medo daqueles que já experimentaram direitos e que hoje estão com vontade de lutar. Concedo uma parte à senadora Vanessa. Eu agradeço, senadora, e quero cumprimentar Vossa Excelência, dizer que não tive condições de estar no ato, mas lá esteve meu partido representado, através de várias militantes, a nossa deputada Jandira, do Rio de Janeiro, Manuela Dávila, nossa pré-candidata à presidência da República. E dizer que o quão representativo foi aquele ato que Vossa Excelência passa agora. Eu, quando cheguei de Manaus, em Brasília, no dia de ontem, ainda consegui pegar um pouco da fala do presidente Lula, senadora Gleisi. E eu penso que todos aqui, concordando ou não concordando com o presidente Lula, deveriam ouvir o que o presidente fala, para não ficar escrevendo besteiras ou apoiando aqueles que escrevem besteiras. Eu quero dizer, senadora Gleisi, que nós estamos entrando num caminho extremamente perigoso, extremamente perigoso. Aliás, nós já estamos vivendo um momento de intolerância, não há dúvida nenhuma. Entretanto, nós estamos vivendo no fio da navalha. Olha, senadora, o que a imprensa divulga hoje, palavras do general da reserva, general Lessa, Luiz Schroeder Lessa, que foi comandante militar da Amazônia. Convivi de perto com o general Lessa, um nacionalista de fato, e não sei o que levou ele a dizer isso, mas olha o que disse: se Lula for eleito, a alternativa será uma intervenção militar. Disse mais que, se amanhã o Supremo decidir por um habeas corpus, poderá o Brasil ter problemas seríssimos. Isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça, senadora Gleisi. É uma ameaça. Então, eu creio que a resposta que tem que ser dada a tudo isso, eu acho que os partidos com muita responsabilidade, principalmente o partido que Vossa Excelência preside, e falo isso porque é o partido do presidente Lula, tem agido com muita serenidade,
Poderia estar colocando mais palha, mais lenha na fogueira, mas não. Está agindo com muita serenidade, defendendo a Constituição. Eu acho muito engraçado subirem aí na tribuna e dizer porque nos Estados Unidos é assim, na Alemanha é assim. Leiam a Constituição americana, leiam a Constituição alemã e vamos ler a nossa Constituição, o que diz a nossa Constituição, a Constituição brasileira. Então, senadora Gleisi, Vossa Excelência, ontem que esteve no ato, sabe o quanto aquilo foi importante, não para aqueles partidos, mas um exemplo, uma demonstração de civilidade e responsabilidade ao povo brasileiro. E é disso que nós precisamos nesse momento, e não de pessoas que subam à tribuna ou que vão em qualquer evento, seja partidário, aplaudir esses que a senhora mesmo registrou. Representa uma minoria, porque não representam o sul do país. Os que deram tiro, os que deram de relho, não é a maioria do sul do Brasil. É uma minoria. Então, aplaudir esse significa ajudar o processo violento. É tudo que o Brasil não precisa. Parabéns, senadora. Obrigada, senadora Vanessa. Realmente é preocupante o que o general Lessa falou. Mas parece que até para ter um golpe militar nesse país tem que eleger o Lula. O Lula é uma figura tão importante para o país que é um divisor de águas em tudo. E é importante por quê? Por um simples motivo. Pelo legado que ele deixou ao povo brasileiro. Então não adianta ter ódio do Lula, acabar com o Lula. Lula representa um legado e representa um movimento e uma causa. E os partidos de esquerda, independente das candidaturas a presidente, ontem deram uma demonstração de maturidade, deram uma demonstração de apreço à sua democracia. E eu quero deixar esse registro aqui, que nós vamos lutar de novo com todas as contra o arbítrio, contra o atraso, contra tudo aquilo que representa as coisas ruins, que representam as coisas ruins para o povo brasileiro. Essa história de combater a corrupção e focar nela o combate da esquerda, nós já conhecemos bem. Isso sempre foi usado pelos fascistas. Foi assim na Itália de 22, na Alemanha de 33 e foi assim para dar o golpe militar aqui no Brasil em 64. Nós não vamos voltar atrás. Nós já conquistamos um patamar nesse país de lutas pela democracia, de lutas e de direitos e também da nossa democracia. Nós não queremos mais o que aconteceu no nosso passado. Eu, infelizmente, não tenho como conceder uma parte ao senador que me pede, porque meu tempo está acabando, mas eu queria deixar esse registro aqui na tribuna e dizer que nós não vamos permitir o retrocesso. Estaremos na luta e estaremos unidos. Muito obrigada. Senador José Medeiros, Vossa Excelência é o próximo orador inscrito para uma comunicação inadiável. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é incrível como o PT tem a facilidade de transformar tudo que é pessoal, tudo que é do umbilical do próprio partido, numa coisa nacional. Nós temos pelo país inteiro prefeitos que saem dos cargos, senador Hilder, e vai responder pela sua administração. Lula saiu do cargo, está respondendo pela sua administração. E está num processo similar ao de Al Capone. Al Capone matou gente, fez o diabo, mas acabou sendo pego pelo imposto de renda. Lula está sendo pego pelo triplex. Mas vamos ver um pouco desse partido que diz que é o suprassumo da democracia. Em 1985, senador Hilder, o Brasil inteiro queria a redemocratização do país e votava a favor de Tancredo Neves. O que fez o PT? Votou contra Tancredo Neves. Em 1988, o Brasil queria uma nova Constituição. O que é que fez o PT? Votou contra a Constituição. Em 1989, o PT queria o não pagamento da dívida. Queria que o Brasil desse o calote. Em 1993, o presidente Itamar Franco conclamou a população brasileira, conclamou uma coalizão de partidos, senador Hilder, para governar o Brasil após aquele impeachment do presidente Collor. Após o golpe que o PT deu no presidente Collor. O que aconteceu? O PT foi contra, não quis ajudar o presidente Itamar Franco. Em 1994, vota contra o Plano Real.
Em 1996, vota contra a reeleição e hoje é a favor. Em 1998, vota contra a privatização de toda a telefonia, o que propicia hoje as pessoas se comunicarem. Em 1999, vota contra o câmbio flutuante. Em 2000, vota contra tudo que era programa social. Em 2001, vota contra a criação, exatamente, em 2001, vota contra a criação do Bolsa Escola, do Vale Alimentação, do Vale Gás, do PET, e todos esses programas são classificados por eles como programas eleitoreiros, como esmolas eleitoreiras insuficientes para ajudar a pobreza. Quase toda a estrutura socioeconômica do Brasil foi construída no período listado acima, e o PT foi contra tudo isso. Mas depois, como deu certo, se apoderaram desses programas sociais e diz hoje que o Lula é perseguido porque foi o pai dos pobres. Veja bem, eles foram contra toda a criação disso aí e hoje diz que o Lula é um perseguido porque foi o pai do Estado Social. Esse é o PT das contradições. Agora mesmo a senadora que me antecedeu disse que aqueles fascistas do Rio Grande do Sul, aqueles agricultores de nariz empinado que jogaram ovo no Lula. Eu vou te falar o que é que fizeram com aqueles agricultores em 1990. Os sem-terras invadiram lá no sul e a polícia militar foi fazer a segurança. Foi degolado por essa turma do PT, do PSOL e puxadinhos, um representante do MST, e aqui está um representante do Rio Grande do Sul, eu quero que me desminta se eu estiver falando mentira. Foi degolado um policial militar, senador Antônio Carlos Vagarate, com a foiçada, lá no Rio Grande do Sul. Não foi ovo, não. Não foi relho, não. Esses pacifistas, esse povo ordeiro, esses democratas, esse povo que sabe fazer debate, deram uma foiçada no pescoço de um policial militar. Isso é fazer debate político? Cortou o pescoço do policial militar em pleno Rio Grande do Sul. E agora vem dizer que aqueles produtores são um bando de metido, que são um bando de riquinho. Não venham com esse discurso de luta de classe. Senadora Gleice, lambam suas feridas. Resolvam seus problemas, mas não tente transformar os problemas policiais do Lula no problema do povo brasileiro. A Constituição brasileira não diz que prisão é só... Já encerro, senhor presidente. A Constituição brasileira, quando tem o princípio da reserva legal, lá não diz que prisão só após trânsito em julgado. Não existe isso. Eu desafio a qualquer constitucionalista dizer que está escrito isso na Constituição. Não está escrito. Não está escrito isso, que a prisão só depois de trânsito em julgado. Não está isso. Então, configuração de culpa não se confunde com prisão. Prisão pode ser a qualquer momento que o juiz entender. Inclusive existe, senão não poderia prisão em flagrante. Existem vários tipos de prisão. Tem prisão temporária, existe prisão, vários tipos delas. Então a Constituição não trata de prisão só depois de trânsito em julgado. Então não me venham com essa cantilena, não me venham querer interpretar a Constituição. E agora, terminando mesmo, senhor presidente, é só para dizer que de tanto falar, começam a acreditar na própria mentira. Então, nós temos que parar do eixo da discussão brasileira girar em torno do umbigo do PT. O Brasil, a democracia brasileira, prescinde desse partido. Resolvam seus problemas na polícia e venham passear a partidária. E repito, configuração de culpa não se confunde com prisão. Muito obrigado.